Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. É uma satisfação estar com você e neste vídeo nós iremos entender um pouco como a banca Quadrix pode cobrar o assunto folha de pagamento lá na sua prova. Então, se você não está inscrito aqui no canal ainda, já toca aí, se inscreve no canal para que você possa ter acesso a este conteúdo e outros conteúdos que irão te auxiliar lá na sua aprovação. Então, olha só, pessoal, eu fiz a seleção de algumas questões aqui da banca Quadrix sobre o assunto folha de pagamento e vamos então, no decorrer da resolução das questões, entender como a banca Quadrix pode cobrar lá na sua prova o assunto folha de pagamento. Então, vamos aí para a tela fazer a primeira questão. Deixa eu abrir aqui a minha tela e vamos então aqui, ó, para a nossa primeira questão. Pessoal, primeira questão, uma questão aqui de 2019 que diz o seguinte: com relação aos diversos tipos de contabilização, julgue o item. A folha de pagamentos deve ser dividida em duas partes, sendo os encargos trabalhistas classificados como despesa e o salário como investimento. Opa, pessoal, salário é investimento para a empresa? Encargos trabalhistas, vamos lá, pessoal, o que eu preciso que você saiba? Que essa questão já está errada, né? Já está errada porque eu não tenho o salário como investimento, mas a folha de pagamento é dividida em duas partes? Sim, é dividida em duas partes e nós temos os chamados ali vantagens ou proventos, que é o quê? É o salário, as gratificações, comissões, hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, férias, 13º salário, salário maternidade, salário família, diárias para viagem é um tipo de provento, ajuda de custo. Então, tudo isso daí é as vantagens, mas eu tenho alguns descontos, posso ter ali na minha folha. Quais são? Adiantamentos de salário, faltas injustificadas, atrasos, contribuição previdenciária do empregado é desconto, contribuição sindical também é um desconto, é uma vez ao ano, imposto de renda retido na fonte, desconto, vale transporte, pessoal, o vale transporte pode ser, algumas empresas faz o desconto de 6%, tá? Do colaborador. Quando a empresa faz esse desconto de 6% do salário base, aí também teremos esse desconto do vale transporte. Pensão alimentícia, empréstimos, quando é empréstimo consignado, ele já vem ali debitado no salário, né? Um desconto. Adiantamento da primeira parcela de 13º é um adiantamento. Planos e benefícios sociais, assistência médica, previdência, assistência odontológica. Então, esses são alguns tipos de desconto. Então, eu tenho as vantagens e tenho os descontos. É diferente do que a banca nos apresentou, que era o quê? Salário como investimento. Não, né, meu povo? Não vai dar certo. Mas vamos aqui entender um pouco como a banca pode cobrar de você. Uma seguinte informação. Então, aqui ele queria saber se você entende em relação aos proventos e aos descontos. E nós vamos trabalhar isso mais já. Aqui essa questão é uma questão de 2022. E olha o que diz essa questão, ela é muito interessante. E tinha outras questões parecidas com essa, tá? Então, eu peguei uma, mas tem outras. Então, a Quadrix, ela tem uma preferência por esse estilo aqui. Ela vai te contar uma história, um caso, e depois ela vai fazer afirmações em relação à história que ela te contou. E você vai precisar, então, fazer o julgamento, verificar se está correto o que ela está afirmando. Vamos, então, a essa história aqui desta questão, que faremos as próximas 4 questões baseada
nessas informações. Veja, determinado empregado contratado pelo regime seletista em uma empresa de calçados tem o salário base de 2.000. Não, ó gente, ele não trabalha aos sábados e domingos e executa 8 horas extraordinárias no mês. Então, ele tem 8 horas no mês de horas extras. Tendo como referência essa situação hipotética, considerando um divisor mensal de 200 horas, julgue os itens de 85 a 88 com relação aos aspectos de quê? Da folha de pagamento, que envolvem direitos e contribuições do empregado e do empregador e assuntos correlatos. E ele nos apresentou aí, olha só, item 85. O referido empregado fará jus, no mínimo, olha só, no mínimo, a um adicional de horas extras no valor de R$ 120. E aí, meu povo, o que vocês acham? Ele terá este adicional de 120 horas, R$ 120? Vamos, então, analisar. A questão informou que as horas extras são 8 horas e que ele trabalha de segunda a sexta, não trabalha os sábados e nem domingo, e que usa como um divisor mensal 200 horas e não lá o normal 220 horas, né? Então, vamos aqui. Pessoal, o que nós vamos precisar encontrar? Primeiro passo, diante de uma questão que ele te pediu as horas extras, você vai precisar calcular o valor da hora trabalhada deste colaborador. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e eu vou precisar sair aqui da frente, que eu vou usar esse quadrinho bem aqui do ladinho, para que possamos, então, fazer o cálculo. Mas o negócio aqui, olha só, deu uma travada. Vamos lá. O que eu preciso que você saiba? Qual o salário base deste colaborador? 2.000. Então, pegaremos aqui, ó, o salário dele, que é 2.000. E nós vamos dividir pela quantidade de horas, que tá aqui, ó, questão informou, 200 horas trabalhadas. Pessoal, nós vamos ter aí, 2.000 dividido por 200, teremos o valor da hora de R$10. R$10 a hora trabalhada, perfeito? Só que o que acontece? Quando se trabalha, tem horas extras, e as horas extras não é domingo e nem feriado, então ele vai ter um adicional de hora extra de 50%. Então, a hora extra dele, ele tem a hora que é R$10, mais a hora extra de 50%, que é o adicional. Vou colocar aqui, ó, adicional. E isso por quê? Porque é durante a semana. Se fosse no domingo, seria 100%. Se fosse feriado, 100%, tá? Então, ele vai ter, se é 10 dividido por 2, R$5. Então, a hora extra dele, ele vai receber normal R$10. Mas pela hora extra, ele vai receber R$15 a hora, tá? Somente a hora extra, porque o salário dele é normal. Então, quanto que ele recebeu de hora extra no período? Olha, ele fez aqui, ó, a questão nos informou que ele fez 8 horas extras. Então, se pegarmos 8 horas vezes R$15, que é o valor da hora, nós teremos o valor exatamente de quanto? R$120. Então, a questão aqui está correta, tá? Tá correta por quê? Porque a hora extra eu tenho 50% a mais do valor da hora trabalhada. Isso porque foi de segunda a sábado. Se fosse domingo ou feriado, essa hora extra seria um adicional de 100%. Perfeito, pessoal? Questão fácil, né? Vamos seguir aqui, vamos seguir com o mesmo texto, vamos analisar as próximas questões. Ele diz lá no item 86, o empregador deverá pagar, então ó, o empregador pagará a título de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a quantia de R$160. Meu povo, vamos lá. Qual é o valor que o empregador tem que recolher
mensalmente ali, referente à FGTS do empregado. O FGTS é de quanto? 8%, tá? 8% do salário. Então, vamos lá calcular o salário desse colaborador para, então, encontrarmos o valor do FGTS. Qual o valor do salário dele? O salário, nós vimos agora que era aqui, ó, R$2.000. E já calculamos a hora extra, que é 120. Então, vamos trazer salário, 2.000, mais horas extras. A hora extra foi R$120. Meu povo, qual é o valor do salário deste colaborador neste mês? Vai ser o salário aí de 2.120. Qual é a alíquota do FGTS? 8%. Então, eu vou pegar vezes 8%, que é o do FGTS. Ele vai ter aqui quanto? Aplicando R$169,60. A questão informou que ele vai recolher R$160. Está errado, porque não é R$160, é R$169,60. Seria, pessoal, o negócio aqui tá dando conflito hoje, mas vamos lá que vai dar certo. Seria R$160 se eu pegasse e aplicasse o 8% do FGTS somente em cima dos R$2.000, tá? Mas lembrando, na hora da prova, você vai recolher, calcular o FGTS em cima do valor trabalhado mais as horas extras, caso a questão informe normalmente. As questões da Quadrix, ele vai colocar a hora extra, mas vamos voltar ali para a próxima questão. A próxima diz o seguinte: considerando-se que a empresa pague 20% de contribuição previdenciária e o empregado pague 8%, o valor a ser recolhido pelo Regime Geral de Previdência Social INSS será de R$ 601,20. Não sei. Por quê? Quanto que, olha só, qual o valor do salário? Isso se aplica ao INSS também, tá? O INSS, o que acontece em relação ao INSS? Vamos lá para que você que não ainda entendeu, você vai entender aqui. Pessoal, existe o INSS patronal, que é de 20%, tá? E aqui no nosso exemplo, e o INSS, que é descontado do colaborador. E agora há pouco eu te apresentei um quadro com duas partes, os proventos e os descontos, tá? E o que acontece? Se o meu salário é R$2.000 e eu tenho que pagar o INSS, eu vai deduzir destes 2.000, 8%. Só que além desses 8%, a empresa paga 20% ao INSS. Então, na verdade, essa empresa não recolhe 20%, ela vai recolher os 28%, sendo que 20% é ela que paga e 8% ela está como responsável para descontar no seu contra-cheque e recolher ao INSS. Como no recolhimento é guia única, eu posso somar os dois, porque vai para a mesma conta INSS. Porém, os 8% foi descontado lá no seu contra-cheque. Por isso que quando você recebe, tá lá 2.000 menos INSS e algumas situações tem o imposto de renda, tá? Mas aí nessa situação aqui, ele falou que era 20% da empresa e 8% do colaborador. Então, a empresa fica responsável a recolher 28, 20 dela e 8 que ela descontou do salário do colaborador e só vai repassar o INSS, perfeito? Então, vamos voltar aqui, porque então, ele vai ser em cima de quê? Do salário de 2.000? Não, do salário mais a hora extra. Hora extra vai entrar. Então, nós já sabemos que o salário dele, juntamente com a hora extra, é 2.120 vezes
o percentual, que é de 28%. Ou eu posso fazer separado, ó, eu vou colocar 20%, que é o patronal, isso daqui vai me dar 424, e 2.120 vezes o 8%, que é do colaborador, descontado do colaborador, porém a empresa vai recolher. Olha só, isso daqui vai me dar um valor somando os dois, teremos 593,60. Eu poderia simplesmente vir aqui, pegava os dois, 120, vezes 20 mais 8, vezes 28. Eu chegaria ao mesmo valor, tá? É 593,60. Tranquilo? Pessoal, tá correto? Não está errado, porque a questão informou que a empresa vai ter que recolher, ó, 601, não, ele vai recolher 593,60. Perfeito? Leve isso para a prova, porque a Quadrix gosta muito deste assunto. Agora vamos lá. Olha a questão 88. Ele diz: caso o empregado apresente atestado médico para que ele tenha a sua eficácia plena, deverá conter o tempo de dispensa concedido? Sim. A identificação do Código Internacional de Doença, o CID? Também. Inclusive, eu preciso mandar isso lá nas minhas informações. Assinatura do médico? Sim. Ou do odontológico? Também, tá? Ou um ou outro. Devidamente escrito no conselho de classe? Também. Então, isso daqui, ele está o quê? Correto. Por quê? Porque quando eu recebo de um colaborador um atestado médico, ele tem que ter as informações básicas, mínimas lá, tá? No atestado, que é o tempo de dispensa, quantos dias, a identificação que é do CID, a assinatura do médico. E este médico tem que estar, claro, registrado no conselho da sua classe, seja médico ou o dentista. Até aqui eu quero saber de você se está tranquilo. Vamos aí para mais uma questão. Agora vamos a uma questão de 2023 da Quadrix, que também trata de folha de pagamento. Mas antes de seguirmos aqui, você já tocou, já se inscreveu aqui no canal? Se não, por favor, faça isso agora para seguirmos aqui, fazendo a correção aqui das questões. Vamos a mais uma questão. Pessoal, olha só, esqueci de falar lá no início, mas vou falar agora. Aqui, ó, na descrição do vídeo, você vai acessar o material. Então, essas questões estão na descrição do vídeo. Então, toca aí, veja aí na descrição do vídeo que você vai acessar e ter acesso, então, ao material aqui da nossa aula. Vamos seguir aí para a próxima questão. Questão 2023. Considere-se as informações a seguir extraídas do sistema contábil da CIA Sabiá. Ele me deu salário bruto, 150 mil, FGTS, 14 mil, IR retido na fonte, 8.500, INSS dos funcionários, 17 mil, INSS patronal, 22 mil. As informações são referentes à folha de pagamento do mês de outubro de 2023 e serão pagas no mês seguintes. Com base nos dados acima, julgue os itens. Pessoal, antes da gente seguir aqui, o que eu preciso que você entenda? Normalmente a folha de pagamento, ela acontece o quê? Você, dentro da contabilidade, nós devemos seguir o regime de competência, o princípio da competência. O que esse princípio nos diz? Ele diz o seguinte, que eu vou reconhecer a receita ou a despesa quando ela ocorrer. Então, aqui, quando chegou no final do mês, que este mês aqui é o outubro, final do mês de outubro, eu vou fazer o quê? Eu vou reconhecer uma despesa de salários. Porém, vai para minha DRE, demonstração do resultado do exercício, essa despesa, e a contrapartida vai ser uma obrigação lá no passivo. Então, ele vai ficar lá no passivo salários a pagar, que eu irei pagar no 5º dia útil,
que é do mês seguinte, conforme apresentado aqui na questão, que no caso seria novembro, tá? Então, vamos aí à questão. E ele nos diz, em 31/10/2023, a conta salários a pagar do passivo evidenciará o saldo credor deste valor. Pessoal, então, vamos lá. Isso daqui vai para o passivo circulante? Sim, tá? Salários a pagar vai para o passivo circulante. Agora, vamos apurar o salário. E o que tem aqui que entra na minha folha de salário? Na minha folha de salário, eu vou ter lá, ó, nesses salários a pagar, o valor do salário, que é 150 mil. FGTS, ele é uma despesa da empresa, tá? E aí, se é despesa da empresa, ele não entra aqui no meu grupo, porque no meu grupo salários a pagar vai aparecer exatamente o valor que eu tenho que pagar para os meus colaboradores, tá? E a despesa de FGTS, o FGTS, ele vai lá para o balanço patrimonial. Eu ia fazer de cá, deixa eu achar um lugar aqui. Ele vai para o balanço patrimonial aqui, ó, também dentro do meu passivo. FGTS a recolher, porém, ele vai ficar lá separado e o colaborador só saca esse valor aí, entre outras questões, lá na frente, não mensalmente, tá? Imposto de renda retido na fonte é uma dedução. O imposto retido na fonte, ele é descontado do colaborador, então eu vou diminuir, se vem descontando na folha do colaborador, eu vou diminuir o IR de 8.500. Porque a empresa desconta do salário do colaborador esses 8.500 e ela fica responsável para repassar esse dinheiro para os cofres públicos. Depois nós temos aqui, ó, menos o INSS retido do funcionário. Esse é uma dedução, então eu vou ter menos INSS do colaborador aqui, ó, de R$17 mil. E o INSS patronal é o mesmo ali, é uma despesa da empresa. Ele é encargo da folha, tá? É encargos em relação à folha. Então, qual é o salário líquido aqui desses colaboradores? Que vai ficar lá na conta salários a pagar. O salário líquido vai ser de... somando aqui, vamos ter aqui, ó, o líquido 124.500. Então, este é o valor. E a questão nos informou o quê, gente? A questão está nos informando que o valor líquido é 124.500. Gabarito está certinho, ó. Bateu aí o nosso salários a pagar. Perfeito? Vamos seguir aqui? Olha só, eu até coloquei aqui um quadrinho. Pessoal, ó, da folha, e esses daqui são as despesas adicionais. Então, eu tenho lá o salário bruto na nossa questão, que era quanto? 150 mil, tá? Tinha os adicionais. A questão não me deu adicional de salário família, não apresentou adicional de salário maternidade, mas a questão apresentou os descontos dessa folha, que foi o INSS de empregado, que foi no valor de 17 mil, e o IR no valor de 8.500. Na questão não apresentou o abatimento, nem adiantamento, nem pensão judicial, nem outros descontos e nem desconto de vale transporte. Logo, ele não tem esses outros descontos. Eu vou pegar os 150 menos esses dois, teremos o salário líquido de 124.500. E aí, olha só, o INSS patronal, que era no valor de 22 mil, é despesa adicional da empresa. O FGTS também é uma despesa adicional, que lá no valor era 14 mil. Então, mas eu tenho como despesa adicional as férias, o adicional de férias, o 13º salário, tá? E vale transporte. Esses daqui são adicionais que a empresa paga além do valor que ela paga para o colaborador.
Perfeito? Por isso que às vezes tem algumas empresas que querem aumentar o salário do colaborador, mas ela aumentando aqui, automaticamente vai aumentar aqui também. Então, às vezes ela quer dar um aumento de 100, mas aí ela não consegue dar o aumento de 100, ela só consegue dar um aumento de 50, porque vai aumentar a folha, mas também aumenta as despesas adicionais. Perfeito, meu povo. Vamos a mais uma questão? Então, vamos lá. É uma questão aqui, 2023. Olha o que diz a questão. Julgue o item abaixo como a chamada reforma trabalhista, a contribuição sindical anual passou a ser facultativa. O trabalhador deve autorizar o empregador a efetuar o respectivo desconto na folha de pagamento. Gente, isso daí tá correto, tá? Com a chamada reforma trabalhista que tivemos aí agora, não muito agora recente, não muito recente, mas tivemos essa alteração. Agora eu preciso autorizar o desconto da contribuição sindical. Perfeito? E esse daqui ficou reduzido? Vamos lá. Não é outro, esse é 2018. Vejam o que diz essa próxima questão. Olha só. Quanto à contabilização de operações, julgue o item. Ao reter para recolhimento o valor relativo, deixa eu pegar meu marca-texto, olha só. Ao reter para recolhimento o valor relativo à contribuição do INSS devido por seu empregado, determinada entidade tem o seu patrimônio líquido diminuído. Gente, claro que não. Por que que não vai ter o patrimônio diminuído? Vamos entender uma situação. Imagine... Vou colocar aqui, meu balanço patrimonial sempre fica torto, gente. Mas, vamos lá, quero que você entenda. Eu tenho o balanço patrimonial, eu tenho o ativo, que é os bens, e ativo não circulante. Aqui no ativo ficam os bens e os direitos, tá? Que são as aplicações. E aqui nós temos o passivo e o passivo não circulante. E aqui embaixo nós temos o PL. Vou colocar aqui para que você consiga ver, certo? E aí as minhas obrigações ficam com terceiros, ficam no passivo circulante e passivo não circulante. E olha só, imagine a seguinte situação. Vamos usar o exemplo da questão lá, primeira. Eu tenho um colaborador que tem o salário de 2.000, certo? E em cima desse salário, eu vou deduzir, e você já viu que é uma dedução, o INSS do empregado, no valor de 8%. 2.000 vezes 8% vai me dar aí R$160. Perfeito? Quanto que o colaborador vai receber? Qual é o salário? Salário líquido. O salário líquido vai ser 1.840. Perfeito? E o que acontece? O que acontece é que isso foi no último mês. Então, imagine, estamos no mês 6. No mês 5, eu fui lá no mês de maio e reconheci o quê? Salários a pagar, porque no passivo fica as obrigações. Então, eu vou colocar aqui, ó, salários a pagar no valor de quanto? Era 2.000. Opa, mas eu tenho desconto do INSS. Por quê? Eu vou descontar e fico responsável para repassar para o INSS. Então, eu vou ter aqui, ó, INSS a recolher. E o que vai acontecer? Era 2.000, mas eu tenho que tirar o INSS que vai ser descontado dele. Então, aqui, ó, era 2, passou a ser quanto? 1.840. E a diferença é o INSS que eu vou recolher. Pessoal, quando eu tirei dos 2.000 e joguei aqui para a conta INSS a recolher, mudou o valor total aqui? Não, porque eu tinha 2.000, eu continuo tendo os 2.000.
E ele fala que quando eu vou lá e faço esse desconto do INSS do meu colaborador, diminui o valor do meu patrimônio, não diminui, ele permanece, porque eu só tirei de salários a pagar e coloquei na conta INSS a recolher, então está errada esta questão. Vamos seguindo aqui para mais outra. Gente, eu observei que a Quadrix, ela tem uma preferência aí pelo assunto do FGTS, tá? Então, já viu aí que já tivemos várias questões sobre este assunto. Mas vamos aí. Olha o que diz esta questão. Vou pegar o marca-texto. Os valores do FGTS são descontados da remuneração do empregado? Opa! Pessoal, FGTS é descontado do empregado? Veja. Eu tenho o FGTS na folha ou nas despesas adicional? É despesa adicional da empresa, tá aqui, ó. Do colaborador, eu tenho aqui, ó, as vantagens e a remuneração, e aqui eu tenho os desconto. Desconto do empregado é INSS do empregado, o IR, adiantamentos, pensões, outros descontos ali, vale transporte, empréstimo consignado, isso sim é descontado. Mas o FGTS não é descontado do colaborador. Ele é uma despesa adicional da empresa. E não erre isso na prova, por favor. Então, aqui está errado, porque não são. Ele fala que são, não são, tá? FGTS não é descontado da remuneração do empregado. Perfeito? Está errado. O percentual está correto? Sim, mas ele não é descontado do empregado. Ele é uma despesa da empresa. Que mais? O segundo erro tá aqui, ó. Tinham 2 erros. Então, se você não soubesse o do FGTS, o segundo provavelmente você iria identificar. Que ele diz: e serve para amparar o trabalhador em caso de demissão voluntária. O cara pediu conta, ele pode ir lá e sacar o FGTS? Não, ele é demissão involuntária. Então, nós temos aí 2 erros, tá? Porque eu vou utilizar o FGTS no caso de demissão involuntária. Então, não esqueça desse quadrinho, que aqui eu tenho as vantagens e aqui eu tenho os descontos. E aqui eu tenho as despesas adicionais que a empresa tem em relação à folha de pagamento. Vamos seguir para mais uma questão aqui, olha, da Quadrix. Veja esta questão. Questão aqui, olha só. Ele diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta as informações que serão utilizadas no cálculo trabalhista de uma companhia, quando ela da elaboração da folha de pagamento referente a determinado mês, e ele tem um empregado, tem o salário base de 4.620, tem horas extras de 16 horas, contribuição patronal de 20%, contribuição previdenciária de empregado de 10%, fundo de garantia por tempo de serviço, 8%. E ele fala que as horas, o divisor aqui, ó, é 220. Lembra da nossa primeira questão? Essa é parecida, só que lá era 200 horas e aqui ele tá falando que é 220 horas, tá? E aí, com base nessas informações, ele pede para que possamos julgar os itens. Mas antes de ir julgar os itens, nós já fizemos uma questão parecida lá, número 1. Vamos fazer aqui? Primeira coisa, vamos achar o valor dessas horas extras? Eu sei que ele fez 16 horas. Qual vai ser o valor dessas horas extras? Então, vamos pegar o valor do salário, ó, salário. Qual é o salário base? 4.620. Perfeito? Isso daqui, nós vamos dividir. Deixa eu trazer mais para pertinho, porque fica mais fácil. Então, eu vou ter aqui, ó, Vamos fazer diferente? Porque aí você já anota então. Então, ó, horas extras
é igual salário base vezes o divisor de horas mensais, tá? Horas mensais, vou colocar aqui, horas mensais. Meu Deus, pego tudo menos o que eu quero. Colocar aqui, ó, horas mensais. Então, vamos lá. Pessoal, qual vai ser o valor da hora extra? Qual é o salário base? 4.620. Vezes a quantidade... vezes não, né, gente? É dividido. Não sei por que eu coloquei o vezes. É dividido aqui, não sei de onde eu tirei o vezes. Vezes é lá embaixo. Ó, dividido pela quantidade de horas, que é 220 horas. Qual é o valor da hora extra? O valor da hora extra vai ser 4.620 dividido por 220. Nós vamos ter uma hora extra de R$21. Lembrando, a hora extra tem mais o quê? Adicional. E aqui, ó, adicional é de quanto? Mais 50%. Professora, e se fosse feriado? Aí seria 100% e a questão ia te informar. Ele não me deu informação de feriado, então nós vamos usar os 50%. Pessoal, 50% de 21, 21 dividido por 2 vai dar R$10,50, né? Então, a hora extra total vai ser de quanto? 21 mais 10,50, R$31,50 por hora. Este é o valor da hora extra. Acabamos de encontrar o valor. Quantas horas extra ele fez no período? Ó, horas extraordinárias, 16 horas. Então, nós vamos pegar, agora eu vou mudar aqui a cor da caneta. Eu vou pegar isso daqui, ó, total de horas. Vou multiplicar por 16. Eu vou ter aqui quanto? R$504. Então, eu vou ter horas extra de R$504, tá? 16 horas. Perfeito, pessoal. Este é o valor das minhas horas extras. A hora extra, ela incorpora ao salário do colaborador para fins de cálculo de quê? Do FGTS e também do INSS, seja o INSS patronal ou o INSS do empregado. Então, vamos aproveitar e vamos fazer todos os cálculos. Então, vamos lá ao cálculo do FGTS. Pessoal, qual é o valor do salário? O salário do colaborador passa a ser o quê? Salário será 4.620 mais 504 do hora extra. Ele passa a ter um salário de quanto aqui? Deixa eu ver aqui. 5.124. Este é o salário dele. Perfeito? Então, em cima desse salário, nós vamos calcular o quê? O FGTS. Que é de quanto? O FGTS é valor do salário, valor do salário com o adicional. O valor do FGTS mais o adicional aqui. Nós vamos pegar, ó, salário 5.000. Com a borracha não vai, né, gente? Eu estou olhando para cá porque eu estou escrevendo, tá? 5.124, olha só. Vezes 8%, tá vendo? O FGTS de 8% vezes 8%. Nós vamos ter um FGTS aqui a recolher de R$409,92. Pronto, já encontramos, então, o valor do FGTS. E agora, eu tenho o INSS, olha só. Eu tenho o INSS patronal e tenho o INSS do colaborador. Vamos calcular separado? Pessoal, qual vai ser o valor do INSS do colaborador? Então, ó, INSS empregado.
do empregado vai ser o quê? O salário, 5.124, vezes, ó, INSS do empregado é 10%, vezes 10%. Então, teremos quanto aqui? R$ 512,40. Perfeito? Agora, nós vamos achar o INSS, isso mesmo, patronal. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó, INSS patronal. Que é o salário junto com a hora extra, 5.124, vezes, qual é o valor do patronal? Aqui, ó, patronal, 20%, vezes 20%. Nós vamos ter aqui, ó, 1.024,80. Já temos, então, agora o cálculo da folha de pagamento. Agora, vamos analisar os itens. E aí, olha só, o primeiro item referente a esta questão diz o seguinte: considerando que as horas extras extraordinárias, ó, as horas extra, tenham sido todas realizadas em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta. Se é dias úteis, eu tenho o quê? O adicional de 50%, conforme nós calculamos lá, tá? E que o empregado pegue o percentual mínimo estipulado pela legislação. É correto afirmar que no mês em questão será devido ao empregado um valor inferior a R$ 500 a título de remuneração das horas extras? Não é R$ 500, porque nós fizemos o cálculo. Qual é o valor da hora extra? Ele vai receber, olha só, R$ 504. Nós já calculamos, então, a questão aqui, ó, está errada, porque é R$ 504 de acordo com o cálculo que você fez aí junto comigo. Agora, vamos à próxima questão, próximo item, tá? No mês em questão, haverá um desconto de empregado a título de contribuição previdenciária no valor de R$ 512,40. Pessoal, ele está falando do desconto do empregado. Qual é o valor do INSS do empregado? Vamos lá. O INSS, ó, contribuição previdenciária do empregado, foi de 10%. E você me ajudou e calculou comigo e encontrou o valor de quanto? R$ 512,40. Então, significa que esta questão está correta, porque ele está afirmando que o valor do INSS do colaborador é de R$ 512, correto. Vamos à próxima questão. A próxima questão também se refere ao mesmo assunto, que diz o seguinte: a despesa total da empresa com pessoal e encargos no mês em referência será de R$ 6.148,800? Não, vamos ver aqui. Pessoal, qual é a despesa que a empresa tem com o empregado? A empresa vai ter a despesa do salário, e o salário, eu vou pegar a informação, olha só, o salário era 4.620, 504 de hora extra, o FGTS, ó, 409, e tem o INSS patronal, ó, de 1.024. Então, vamos trazer estas informações para cá. Então, temos 4.620 de salário, temos a hora extra, R$ 504 que você me ajudou aí a calcular. Temos o que mais? O INSS patronal. Pessoal, o do colaborador é descontado do colaborador e repassado ao INSS. Mas da empresa vai ser quanto lá? R$ 1.024,80 que você achou comigo. Bem aqui, ó. Você calculou e fez esse cálculo comigo, tá aqui, ó, R$ 1.024,80, bem aqui pertinho de mim, aqui embaixo. Aí, vamos lá. Depois, o que mais que nós vamos ter lá? O FGTS, ele é uma despesa da empresa, lembra? E ele tá perguntando a despesa com o pessoal. FGTS aqui, o valor lá foi de R$ 409,90.
R$1,92. Pessoal, tá aí todas as despesas com esse colaborador. Então, o total de despesa é a soma de tudo isso, porque eu vou pegar o salário, vou somar com a hora extra, vou somar com o INSS patronal e vou somar com o FGTS. E isso daqui vai nos apresentar um valor total de quanto? R$6.558,72. Aí você vai me falar, professora, de onde saiu o hora extra? Nós calculamos. De onde saiu o patronal? O patronal foi aquele que nós fizemos. Nós pegamos lá o valor do salário mais as horas extras vezes os 20% que a questão nos informou. E aqui nós pegamos os 5.124 vezes 8% de FGTS. Nós encontramos este valor. Perfeito, pessoal? Então, nesta situação aqui, a questão está errada. Por quê? Porque o salário não é este valor. A despesa com o pessoal foi esse valor aqui, R$6.558,72. E aí, olha só, pessoal. Lembrando que neste valor aí não está incluso adicional, um dozeavos de férias, não está incluso um dozeavos de 13º, o adicional de férias. Então, veja, o colaborador, ele ganha 4.620. Para a empresa, ele já está saindo 6.558, fora o adicional de um dozeavos de férias, 13º, tá? A somar aqui, vale transporte, vale alimentação. Por isso que às vezes a empresa quer te dar um aumento, mas ela às vezes não consegue. Vamos aí, eu tô bem na frente, né? Mas vamos ver. Eu vou sair aqui para que você consiga visualizar. Vamos à próxima questão que diz o valor total, ó, que a empresa deverá repassar ao regime previdenciário no mês de referência e o valor de 1.386. Vamos ver? Pessoal, nós fizemos o cálculo agora há pouco. Você fez comigo lá o cálculo do INSS do colaborador, que foi de quanto? Aquele que foi descontado lá do salário dele. Então, eu vou até colocar aqui para que você consiga depois, quando você for estudar, você entender. Aqui é do empregado. E do empregado, nós tínhamos o quê? 5.000, que é o valor do salário, 124 vezes 10% do colaborador. Isso daqui, nós fizemos o cálculo, tinha dado 512,40. Depois tem o INSS patronal. E no patronal eu vou pegar o salário somado lá com as horas extras vezes a alíquota de 20%. Aqui ele vai recolher quanto? R$1.024. Qual é o valor total que a empresa tem que recolher ao INSS? O valor dela mais o valor que ela descontou do colaborador. Então, ela tem que recolher R$1.537,20. Logo, a questão aqui está errada, porque não é 1.386, é 1.537,20. Perfeito, pessoal? Então, olha só, questões neste padrão, tem várias da Quadrix. Ele vai te contar uma história e depois, em cima da história que ele te conta, ele vai te perguntar o valor do INSS, o valor do FGTS, despesa de salário, ele vai te fazer perguntas em relação a essa folha de pagamentos. Caso você teve dúvida, volta, rever o vídeo aqui, pegue, não deixe de baixar a lista de questões para que você possa fazer depois. E eu trouxe aqui agora umas questões que é do CESP, mas é muito parecida com a da Quadrix. Só pra gente dar mais uma treinada aqui. Vamos aí a mais uma questão que diz o seguinte: com referência à contabilização da folha de pagamento, julgue o item subsecutivo. O FGTS é um encargo social de responsabilidade do empregador? Pessoal, sim, nós vimos, é responsabilidade do empregador o FGTS. Cujo valor corresponde a 8%, também nós já vimos isso daí.
da remuneração de cada trabalhador, nela incluída a gratificação natalina também. Isso daqui tá certo, tá? Então, o colaborador também vai receber o FGTS em relação a contribuição lá natalina, e veja o que diz a Lei 8.036, lá no artigo 15, que ele diz, olha só, para os fins previstos nesta lei, todos os empregados ficam obrigados a depositar até o 20º dia de cada mês, em conta vinculada à importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas a remuneração e as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT, aprovada pela gratificação natalina, que trata a Lei 4.090, lá de 13 de 62. Então, ele está falando que a gratificação natalina também vai ter o recolhimento do FGTS de 8%. Perfeito, pessoal? Vamos aí a mais uma questão aqui, que diz o seguinte: julgue os itens a seguir acerca de vale transporte. Aí ele traz: o vale transporte não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de FGTS? Sim, gente, tá certo. Não constitui, tá? Inclusive, isso tá lá na lei. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, olha só, tá certo. Então, tá na Lei 7.418, lá no artigo 2. O vale transporte concedido nas condições e limites definidos nesta lei, que se refere à contribuição do empregador, não tem natureza salarial, nem incorpora a remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição da Previdência ou do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e também não se configura como rendimento tributário para o trabalhador tributável. Então, não vai incidir em relação ao IR, nem ao FGTS e nem ao INSS. E não tem natureza salarial, tá, gente? Então, o Vale Transporte, ele não tem natureza salarial. E aí, para fecharmos aqui a nossa lista de questões, veja o que diz essa questão em relação ao 13º salário, que diz o seguinte: com relação ao imposto sobre a renda de pessoa jurídica e ao imposto de renda retido na fonte IRF, julgue os itens a seguir. E ele traz a primeira parcela da gratificação natalina, que deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro. Isso tá certo, tá, gente? Por quê? Porque vai depender da empresa, então ela vai poder pagar entre fevereiro e novembro. Está sujeita à incidência do IR. Tá certo isso, gente? O que vocês acham? Sim ou não? A primeira parcela não incide, o IR. A parcela é descontada lá na segunda parcela, tá? É tanto que normalmente quem já trabalhou em folha de pagamento sabe muito bem que o pessoal que recebe a primeira vez que está trabalhando, que vem lá um desconto alto na segunda parcela de 13º, eles se assustam e ligam na contabilidade e falam: olha, o cálculo estava errado. Mas vamos lá. Olha o que diz então aqui o regulamento do IR. Não haverá retenção na fonte pelo pagamento de antecipações. Então, ele fala: os rendimentos pagos a título de 13º salário, não haverá retenção na fonte pelo pagamento da antecipação, ou seja, pelo pagamento da primeira parcela, tá? Então, neste caso, o que ocorre aí em relação ao 13º? O 13º, na primeira parcela, vem a parcela cheia. Então, pega o valor do salário, divide por 2 e o colaborador recebe 50%. Na segunda parcela, vai ser aplicado, então, o valor ali do IR, e aí é quando tem o desconto e o colaborador estava aguardando o mesmo valor na segunda parcela, só que a segunda parcela vem com valor menor por conta dos descontos que são feitos na segunda parcela e não na primeira. Espero que este vídeo tenha te auxiliado nos seus estudos aí.
Grande abraço e até a próxima!